Galera, beleza? Hoje aí com mais uma aulinha e hoje uma coisa muito mais leve, praticamente uma brincadeira que a gente pode fazer aí com o Delphi, beleza? Hoje a gente vai fazer o nosso Delphi falar, é isso mesmo. A gente vai usar a biblioteca com OBJs para criar um programinha aí que repita, usando o Speak, né? Tudo que a gente digitar aí nas nossas cadeias de texto. Beleza? E como que a gente vai fazer isso? Bom, é bem simples, é bem tranquilo, tá? Não tem nada de hard, a gente vai entender. Bom, para começar aqui, eu coloquei três objetos diferentes na nossa tela, tá? Um edit, que também leva texto, né? Um memo e dois botões. Cada botão desse vai executar um componente, tá? Esse, obviamente, vai executar esse. E esse aqui, né, vai executar a nossa memo. Qual é a diferença? Nenhuma. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que a gente não precisa, né, só utilizar o speak em cima de um objeto, em cima de um componente só. A gente pode variar aí das mais diferentes formas possíveis. Beleza? Bom, sem muita enrolação, vamos lá então. Vamos começar pelo do edit, tá? Para a gente começar, a gente vai criar aí duas variáveis, tá? Então, a gente põe var e a gente vai criar a variável voz, que vai ser do tipo oli variante, e o nosso variável texto, que vai ser aí do tipo string, tá? Bom, se a gente lembra de outras aulas, se a gente está utilizando a nossa variável olevariante, quer dizer então que a gente precisa declarar a nossa biblioteca com OBJ, né? Que nos permite criar objetos novos dentro do nosso Delphi. Beleza? Então, feito isso, a gente vai voltar aqui para nossa procedure, né? Que é executar o edit, e vamos começar a programação. Bom, então na nossa variável texto, eu posso pegar aqui o meu edit, né? Ponto text. Então todo texto, né? Opa, faltou igual aqui. Todo texto que for digitado dentro daquela caixa vai virar na minha variável, tá? E agora a minha voz, que aqui de fato a gente vai criar um objeto, né? Que é o create only object. Se a gente lembra aí, a gente utilizou tanto para aula de Word, né? Quanto para aula de Excel. Está aí no canal, tá? Pode ir lá ver que é bem bacana. Então aqui, o que a gente vai utilizar? A gente vai usar o sap.spvoice. Beleza? Feito isso, a gente já criou o nosso objeto, agora a gente só tem que fazer ele falar. Para a gente fazer ele falar, é tranquilo. A gente vai verificar o texto, né? Se o texto, se o texto for igual a vazio, né? Se não tiver nada escrito na minha caixa, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a voz.speak. Eu vou fazer com que a minha caixa diga uma frase, né? Meio aleatória, uma frase já que nos diga que não tem nada. Não há texto a ser dito. Por favor, insira texto. Beleza? Então, feito isso, a gente já tem. E agora sim, aqui no else, eu vou colocar voz.speak. Opa! E aqui eu vou colocar o que tiver dentro do meu texto. Beleza? Então, feito isso, eu já consigo compilar. Vamos compilar e fazer o teste. Lembrando que a gente só fez, né, para nossa edit. Vamos lá. Então, a gente só fez aqui para o nosso edit. Vou escrever aqui, aula de Delphi com a biblioteca com OBJ.
Vou até separar aqui para ele falar certinho. Com o BJ e utilizando o speak. Então, se a gente executar esse trecho, ó, eu só digitei algo errado aqui, ó. Speak. Vamos fazer de novo. Uma aula utilizando a biblioteca com o BJ e fazendo o Delphi falar. Se eu executar, aula utilizando a biblioteca com obj fazendo o Delphi falar. por ele não ter vírgula, né? Ele fala meio correnão aí. Então, vamos tentar melhorar aí. Colocando uma vírgula aqui, vamos ver se melhora a fala. Aula utilizando a biblioteca com obj e fazendo o Delphi falar. Beleza? Então, se a gente tirar, né, o texto, deixar ele vazio, ele tem que falar esse texto aqui, ó. Não há texto a ser dito, por favor insira texto. Beleza? Então, veja como é simples, né? A gente cria um objeto, né, fazendo ele característico aqui do Create All Object e já atribui esse objeto aqui embaixo pela propriedade Speak, né? É bem bacana essa parte. Bom, a gente vai praticamente fazer um Ctrl+C e Ctrl+V dentro do memo, já para executar o memo. Então, para a gente, né, fazer novamente, aqui, eu vou digitar novamente aqui o var, né, que eu preciso declarar, lembrando que essas duas variáveis aqui, elas são do tipo privada. Se a gente quisesse melhorar esse cara aqui, ó, a gente podia tornar eles públicos. Vamos deixar ele público? Voz do tipo polivariante e texto do tipo string. Fazendo isso, a gente nem precisa mais dessas variáveis aqui, ó. Por quê? Essa variável, né, para quem já ainda não entende o sentido de variável pública e privada, é que nós deixamos a nossa variável do tipo pública, não é mais do tipo privada. Então, a gente pode utilizar em toda a nossa Unity, né, o conceito aqui das nossas variáveis que agora são públicas, beleza? Então, eu vou fazer somente aqui, opa, vou dar um Ctrl Z, a parte do texto. Então, texto, agora ao invés de receber do EDT, vai receber do meu memo.text. Tudo bem? Então é a mesma coisa, só que ao invés de receber do edit, eu estou recebendo a do memo, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa e já vou atribuir, né? Por que eu dei o Ctrl C e Ctrl V? Porque não vai mudar, né? Então aqui eu posso utilizar o mesmo if até se eu quiser, porque a variável é a mesma, né, o conteúdo delas são praticamente o mesmo, então eu vou fazer novamente a mesma coisa. Se o texto for igual a vazio, begin, end. Vou colocar já aqui embaixo o else, e aqui agora eu vou dar um voz.speak, e aqui eu vou colocar um texto diferente. Memo vazia. Insira texto. Se não, vou copiar aqui e vou fazer. Então, vou executar. Se a gente não digitou nada errado novamente, vamos executar a memo. Memo vazia, insira texto. Se a gente digitar, Aula de Delphi, fazendo o Delphi falar. se eu colocar aqui agora, Não há texto a ser dito, por favor insira texto. se eu digitar,
Aula de Delphi. Né? Então, perceba como é tranquilo. O que a gente precisa para fazer o Delphi falar? A gente precisa criar um objeto com um SP Voice, né? E já atribuir essa nossa variável, esse nosso objeto, a algum tipo de texto, né? Podendo ser ele fixo ou ele atrelado a algum componente. Beleza? Então, galera, se vocês gostaram da aula aí, que foi bem mais leve, bem mais tranquila hoje, curte aí, inscreva-se no canal, compartilha, por favor. É bem tranquilo aí para vocês, né? E a gente se vê na próxima aula. Valeu!